noite, senhoras e senhores. Muita gratidão por poder estar aqui nesta noite. Que todo encontro como este é um encontro memorável nas nossas vidas. E como dizia o Sr. Láudio, esta casa sempre de braços abertos a todos nós. A primeira instituição espírita da nossa cidade. Esse ponto de luz que fumegou a sua claridade para vários pontos. Se não todas, quase todas as demais instituições espíritas nasceram a partir da sementinha colocada por esta casa, por esses companheiros que aqui estão. E a minha casa, o Grupo Espírita Allan Kardec, nosso querido GEAC, também teve essa sementinha lá que germinou. Inclusive o Sr. Láudio é um dos nossos fundadores e a quem nós reconhecemos a nossa gratidão e a quem nós sempre que possível atendemos ao chamado de aqui estar, nesta casa que também posso, sob a minha pretensão de chamar que é minha também, o nosso querido, a nossa querida SESP, Sociedade Espírita Simaltê. Na noite de hoje, como já anunciado, segundo o evangelista Mateus, em seu 5º capítulo, e que Allan Kardec intitulou como o 9º capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, convido a todos para que possamos refletir acerca desta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Os povos, a humanidade como um todo, sempre buscou a felicidade, busca até hoje. Quem de nós não quer encontrar tão almejada felicidade? Seja ela física, corporal, enfim, ou a felicidade espiritual. Porém, nem sempre nós soubemos como fazer esta busca. E na maior parte desta busca, nós fizemos, enquanto humanidade, de uma maneira equivocada, buscando a felicidade pelo exterior. Então, o Consolador Prometido, que é a nossa querida e amada doutrina espírita, vem nos ensinar que esta busca deve ocorrer de dentro para fora. Não a busca exterior, mas a busca interior. De que forma? Através da nossa reeducação. Através desta busca do autoconhecimento. No livro Luz Imperecível, editado pela União Espírita Mineira, nos diz assim, que a doutrina espírita nos orienta que é através do trabalho perseverante e disposição para que consigamos nos reeducar. Então, esta reeducação que falo vem através do trabalho e vem através da nossa boa disposição. Quando nós observamos grandes missionários da humanidade, como aquele que nos é referência, Francisco Cândido Xavier, a maioria das pessoas talvez o conheçam como simplesmente alguém que se destacou no meio da mediunidade. Mas quem aprofunda-se um pouquinho mais na sua história, observa as grandes dificuldades que ele passou. Dificuldades que a maioria de nós, eu certamente, não teria suportado. Desde criança, então, sofrendo não só os acessos de ordem espiritual, mas também físicos, né? Como aquele famoso caso da sua madrinha que feria ele fisicamente. E ele suportou, e perseverou, e trabalhou para que pudesse, não a doutrina espírita tão somente, mas a mensagem do Mestre Jesus alcançar o máximo de corações possível. E assim aconteceu. A necessidade que nós temos desta felicidade, em encontrá-la,
realizaremos através do nosso esforço íntimo, do esforço individual de cada um de nós. Mas é necessário que nós reconheçamos a nossa condição neste momento. E Jesus, então, ele sobe ao monte para nos trazer as bem-aventuranças. Só nesse ato dele subir ao monte já nos traz um grandioso ensinamento. Ele emprega esforço para subir ao monte. Ele empreende o trabalho de subir ao monte para nos falar, nos convidando também ao trabalho. Mas lá estando, ele assenta-se, nos trazendo mais um ensinamento. Ele, sendo grande como é, ele assenta-se para nos falar olho a olho, para se colocar nessa condição de nosso irmão, nos dando o roteiro que devemos seguir. Jesus retira os obstáculos que havia entre nós e Deus e nos deixa um código, nos deixa um caminho para que todos nós persigamos para encontrar a felicidade verdadeira, que é a felicidade do Espírito, trazendo as bem-aventuranças, que são ensinos para todos os tempos, não só para aquela ocasião, para esta ocasião e para todas as ocasiões. Nos orienta que devemos ter empenho em tudo aquilo que nós almejamos. Nos traz esta rota para que possamos ter a nossa consciência tranquila, nos trazendo também esperança para o porvir. Ele nos diz, não nos diz que estaremos isentos das dificuldades, dos dissabores, mas nos dá a esperança para o futuro. Podemos entender as bem-aventuranças ou bem-aventurados, aqueles que são felizes, os venturosos, né? Mas na anotação de Mateus, em seu versículo 4 do capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados ou felizes aqueles que são brandos. E aí o seu Laude destaca: é difícil, e realmente é difícil sermos brandos. Ah, mas eu sou brando. Já vamos falar mais sobre esse assunto, né? Então, bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Quando ele fala, Jesus fala herdarão a terra, nos dá um caráter de promessa. Seja brando e herdarás a terra. Mas não seria uma contradição falar dos bens terrenos? Quando que muitas vezes foram combatidos, né? Algumas questões mal resolvidas. Mas Jesus nos diz: enquanto aguarda os verdadeiros bens, tens a necessidade de usufruir dos bens da terra. E não há mal nenhum em possuir. A grande dificuldade está quando a gente sobrepõe os bens materiais sobre os bens da alma, do espírito. Jesus nos ensina, neste capítulo, para que devemos começar, como diz no popular, começar pelo começo, tratando as pessoas com respeito, com educação, tratando as pessoas com carinho. Quem não gosta de ser tratado com respeito? Quem não gosta de ser tratado com educação e com carinho? Mansos na fala de Jesus não é a exaltação da preguiça, como pudera talvez alguém interpretar. Ah, esse é muito manso, ele não quer participar, ou coisa parecida. Não é a exaltação da preguiça, e tampouco a exaltação da covardia, como pudera talvez ser interpretado. Mas Jesus nos ensina que os mansos aprenderam a ter uma compreensão diferente das massas, a ter o equilíbrio, a ser gentil, a agir com mais ameno frente às dificuldades. Feliz aquele que consegue ouvir a palavra trazida pelos ensinamentos de Jesus,
mais feliz aquele que consegue compreendê-las. E até hoje a gente busca compreender essas palavras, essas passagens, essas mensagens do Evangelho. E mais feliz ainda aquele que consegue ouvi-las, compreendê-las e praticá-las. Esse é o grande desafio para todos nós. A grande marca da humanidade neste momento são as questões de ordem intelectual, a tecnologia. Quando trazemos como exemplo que a maioria de nós aqui, se não todos nós, temos o nosso celular. O que era o celular há poucos anos atrás e o que é hoje, não é? Mas o grande desafio da humanidade nesta geração são as questões de ordem moral. Eis o desafio para cada um de nós. O Espírito Vinícius, quando trata deste tema, vem nos falar sobre as palavras. A palavra ilumina, convence, edifica, converte. Ela penetra o recesso das consciências, sonda o abismo dos corações. Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize. Basta que seja a expressão da verdade. E quando falamos de palavras, lembramos da Casa da Criança Simão Pedro, das professoras que ali estão ensinando o que nós já deveríamos, como pais, ter ensinado os nossos filhos lá em casa. Quando falam das palavras mágicas, quais são elas? Muito obrigado, com licença, por favor, me desculpe. E que nós, enquanto adultos, em algum momento, alguns, parece que em todos os momentos, nos esquecem. São palavras simples, corriqueiras, mas que muitas vezes nós esquecemos. No nosso ambiente de trabalho, por vezes, alguém se esquece de dar bom dia, ou aquele que dá bom dia, o outro não responde, não é? Dá boa tarde, o outro parece que é refratário. Não porque às vezes ele não queira, mas que ele não está acostumado com essa situação. Não é da sua vivência ter as palavras mágicas no seu vocabulário. Mas cabe a quem as entende que as pratique, como todo o ensinamento do Mestre Jesus. Jesus já nos dizia para que devemos tratar ao outro como nós gostaríamos de sermos tratados. E com certeza, tratar com respeito, com educação, está dentro deste ensinamento. O uso correto das palavras constrói, porém, o uso inadvertido nos causa, por vezes, muitas dificuldades, tristezas e outras questões mais. Quando falamos da palavra, também lembramos das consultas médicas. A maioria de nós aqui deve ter já consultado. Quando estamos aguardando algum exame, ou quando o médico vai dar o seu laudo, a gente fica apreensivo com o resultado. Mas se ele diz assim, não te preocupa, nós vamos tratar, isso aí vai passar, a gente já sai do consultório bem mais tranquilo. Porém, quando ele titubeia e deixa algum parência, alguma reticência, a gente já sai muito mais preocupado, na maioria das vezes. Então, a força das palavras, a força das palavras, ela edifica. Por vezes, ela também tem a condição de dificultar a situação. Mas, por isso, que Jesus nos diz, nesta anotação de Mateus, que aquele que disser a seu irmão raca, que na tradução seria aquela pessoa tola, desprezível, aquele que disser raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por que será que aparentemente simples palavras podem causar tamanha reprovação por parte de Jesus?
Será que Jesus se equivocou? Olha que blasfêmia. Certamente que não. Mas por quê? Como nos ensina o Evangelho, toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Toda palavra expressa um sentimento. E quando essa palavra é ofensiva, ela é contrária à lei de amor e de caridade. Por isso Jesus condena essas palavras. Mas será que elas são tão incomuns assim na rua? És louco? Será que nós já não ouvimos no nosso cotidiano? Olha lá aquele rapaz. Então, atenção e vigilância de nossa parte. Ainda o Espírito Vinícius nos diz, depois do exemplo que arrasta, é sem dúvida a palavra falada ou escrita a grande alavanca dos ideais. E o Evangelho complementa o nosso raciocínio, dizendo, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Agir com cortesia também é caridade. Agir com bondade, com respeito, também é caridade. Às vezes a pessoa está ali numa angústia, fala alguma bobagem, e nós devemos oferecer a outra face, o outro lado da moeda, demonstrando, não um ar de superioridade, se colocando acima, não, mas mostrando como deve ser a atitude de um verdadeiro cristão, oferecendo o outro lado da moeda, a outra face. É fácil? Não, não é. Ninguém disse que é fácil, porém nós temos que nos empenhar, tem que empreender o esforço lá que o Sermão da Montanha nos recomenda. Richard Simonetti, que desencarnou agora recentemente, há 3 anos atrás, quando fala do tema manso ou brando, que é uma virtude que todos nós temos que perseguir, diz assim, que o indivíduo manso é alguém que conseguiu superar os impulsos agressivos que caracterizam o estágio evolutivo em que nos encontramos, tornando-se senhor de si mesmo. Observem. Aquele que conseguiu superar esses impulsos torna-se senhor de si mesmo, o que nos leva a crer que aquele que ainda não conseguiu dominar-se, o que acontece com ele? Ele fica meio que ao vento, né? Ele fica à mercê de influenciações exteriores. E que este indivíduo, dito manso, detém uma compreensão que permite sobrepor-se aos acontecimentos, embora não fique impassível, não apresenta reações negativas. O que ele diz com isso? O indivíduo manso, o indivíduo brando, ele consegue conter-se frente às adversidades, muitas vezes ofensivas, aí nós lembramos do trânsito, né? Mas nem por isso ele deixa de sofrer. Não quer dizer que a pessoa se tornou pacífica, né? Ou mansa, ou branda, e ele vai estar isento de sofrimento. Não é isso. Mas ele sabe conter-se. Ele compreende aquela situação, ele se coloca no lugar do outro, que muitas vezes está com uma obsessão, e a gente sempre põe a culpa nos espíritos, né? Ele sempre está em obsessão, ou ele está com alguma dificuldade familiar, mas ele sabe conter-se, não revidando. Esta é a característica do brando e do manso. Somente poderá ser manso ou brando aquele que conseguir dominar o seu orgulho, dominar o seu egoísmo, pensando mais no outro do que em si mesmo, procurando lapidar as arestas do seu coração, né? Ter a brandura indica que estamos no caminho certo, estamos dentro da vontade de Deus. E quando nós estamos no caminho certo, pouco a pouco, nós vamos nos desvinculando de reencarnações expiatórias, pouco a pouco, devagarinho, né? Uns mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas sempre caminhando
para a frente. Ser manso, ser brando, é a desistência de toda e qualquer atitude de violência física ou mental. Ah, mas eu já não agrido mais ninguém fisicamente. E mentalmente? Como estão os nossos pensamentos? Como será que estão os nossos pensamentos? E a atitude violenta de forma mental, ela às vezes vem com nomes bonitos, né? Olha lá que astuto aquele rapaz, né? Ou no nosso vocabulário mais contemporâneo, olha como ele é esperto, olha como ele agiu com política, né? Olha só como ele é diplomata, como ele agiu com diplomacia. Às vezes são caracteres disfarçados, que atua como uma agressão mental. É necessário que tenhamos a consciência espiritual que a vida na Terra é uma vida limitada, mas a vida do Espírito é transcendental. Então, tudo que nós fizermos hoje haverá consequência no futuro, às vezes nesta encarnação ainda, mas haverão consequências. Se for uma atitude boa, consequências boas; se for atitude ruim, consequências equivalentes, não é? E a mansidão, como nos diz Russell Champlin, será a característica do ser regenerado. Nós não estamos entrando em um planeta regenerado? Qual será a característica do ser regenerado que aqui estiver? Uma delas é, com certeza, a brandura, a mansuetude, não é? Mais adiante, no versículo 9 de Mateus, Jesus nos diz: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacíficos. Pacífico, aquele que vive almejando a paz, buscando ser um pacificador. Ninguém lhe tira a paz, ninguém tira a paz de ninguém, porque a paz não é no outro que eu encontro ela, é dentro de mim mesmo. Alguns relatos dos campos de concentração, como Frank, naquele seu livro O Sentido da Vida, ele estava em paz, lá dentro daqueles horrores, porque ele tinha um propósito e ele sabia, ele tinha certeza daquilo que ele acreditava, embora estivesse vivendo os horrores do Holocausto. Então a paz não tem essa questão que o outro que me tirou a paz, né? Ai, não tenho paz por causa de... Não, a paz é dentro da gente. O outro, a paz é dele. A minha paz é minha. Ninguém pode tirar, a não ser que eu permita que o outro retire a minha paz. E quando nós buscamos viver desta forma, pacificamente, com brandura, nós estamos vivendo dentro dos conceitos ensinados pelo Evangelho. Nós estamos procurando vivermos como irmãos que nós somos. E quando nós vivemos como irmãos, o que acontece? Nós estamos reconhecendo a Deus como o nosso Pai. Então nós estamos reconhecendo como um Pai único. Se nós olhamos para o outro e vemos nele um irmão, né? Então, pela forma de agir dos pacificadores, dos brandos, serão reconhecidos, como diz o evangelista Mateus, filhos de Deus, porque agem de acordo com os ensinamentos trazidos pelo mestre de amor. Na Revista Espírita de 1868, Anatole de Laforgue nos traz esse tema falando da nossa doutrina espírita. E é importante destacarmos, e o título é Pacífico, é importante destacarmos que não devemos confundir pacífico, que é aquela criatura que age na paz, com o passivo, que é aquela criatura sem iniciativa, indiferente, tanto faz, apático. São situações diferentes.
Será que o brasileiro é pacífico ou ele é passivo? Fica para nós refletirmos, né? Então, Laforget diz que o espiritismo é essencialmente pacífico. Ele é uma ideia que se infiltra sem ruído, sem barulho. É que agrada e jamais fez propaganda ou quaisquer exibições. Ele é forte pelas leis naturais nas quais ele se apoia e não vai ao encontro de ninguém. Ele não violenta nenhuma consciência, diz o que é e esperam que eles venham. Nós estamos sempre convidando a todos para participarem dos estudos. Ninguém vai lá na casa nossa e diz, vamos lá. Não, a gente convida, e aquele que sentir que, olha, eu gostaria de compreender um pouco mais. Como diz o seu Laude, nós não temos professores aqui, nós temos estudantes, pessoas que buscam compreender e dividir aquilo que sabe. Um pouquinho de cada um vai formando um montinho maior. Quando a gente vê, a gente tem um pouquinho de saber de cada um e nos dá um pouco mais de compreensão, né? Diz ainda o benfeitor, né? Todo o alarido feito ao seu redor é a obra dos seus adversários. Eles o atacaram. O Espiritismo teve de se defender, mas sempre o fez com calma, com moderação e só pelo raciocínio. Jamais se afastou da dignidade, que é própria de toda causa que tem consciência de sua força moral. Jamais usou de represálias, pagando injúria com injúria, mau procedimento com mau procedimento. Muito pelo contrário, né? Sempre mostrando a outra face. Portanto, ser brando, ser pacífico não se trata de covardia, não se trata de ser submisso. Há pouco tempo, a própria sociedade nos ensinava que não devíamos levar desaforo para casa. Quantos de nós já ouvimos essa frase, né? Eu não levo desaforo para casa. Então agora, hoje, pela dor, nós estamos aprendendo a não revidar. Estamos aprendendo a nos conter. Não quer dizer que deixamos de ter a razão quando a temos. Mas nós aprendemos que às vezes, 99,9% é melhor tu, né, não revidar. Agir no bem com a força do exemplo. A palavra branda pacifica, mas se ela for acompanhada de um gesto carinhoso, então ela fulmina, assim, ela penetra no ser, na consciência, não é? A importância de nós não permitirmos estados negativos da alma, não permitir que a tristeza tome mais tempo do que o necessário, a angústia, aquela preocupação excessiva. E dentro deste capítulo também vem nos falar do verniz social. O que é o verniz? É aquela substância que a gente passa na madeira, por exemplo, que dá um realce que a madeira não tem. E por vezes podemos nos comportar dessa forma, não é? Fingindo ser o que não somos, procurando agradar o outro, embora esteja eu me desagradando, me causando aquela revolta interior, mas sempre com aquele sorriso disfarçado. Então o Evangelho também nos ensina neste capítulo a combatermos o verniz social, não é? Agir de uma forma na frente, reclamar depois. Nos vem falar da nossa autenticidade, né? Nós somos influenciados todo o tempo, não só pelos espíritos, como nos diz o livro dos Espíritos, mas um cheiro nos influencia, um aroma, um status social, não é? Quando a gente quer ter, por exemplo, um bem, aquilo nos influencia. A televisão, o rádio, o expositor está nos influenciando, não é? O nosso vizinho, nosso colega, enfim, são diversos os apelos que a sociedade nos faz. Mas, quando nós desencarnarmos, o nosso juízo, a nossa consciência, ela não vai ficar perguntando, né, o que o outro te fez. Não, ela vai perguntar o que tu fez para o outro. O que tu fez para ti mesmo. Não é? Então, temos que pensar sobre isso, né, a necessidade. Né? E ainda sobre esse tema,
O espírito Lázaro diz assim, né, falando do verniz social, que é ter nos lábios um sorriso, mas no coração um veneno. Então, agindo de uma forma, mas lá dentro a gente está assim, ó, corroendo de raiva. Cuja língua de ouro, quando fala pela frente, e se muda em dardo peçonhento quando está por detrás. Que sabe que se pelas aparências consegue enganar os homens, mas não engana Deus. Então Deus sabe tudo que nos ocorre, e isso nos basta. Se o outro acha que a gente não tem a razão, que estamos cometendo algo que nós sabemos que não é verdadeiro, ter a consciência tranquila, isso nos basta. Quantos cristãos lá no início, lá atrás, né, foram queimados na fogueira, olha que horror isso, né? Quantas pessoas sacrificaram a sua própria vida, mas não desistiram, porque confiavam em Deus e sabiam que estavam corretos e que não estavam prejudicando ninguém com aquilo. Persistiram, venceram o mundo, como diz Jesus. É necessário abandonar então esse verniz social para que a gente possa estar em paz consigo mesmo. Um espírito amigo nos diz que a necessidade de nós termos também a paciência, que é um dos itens tratados neste capítulo, né? Porque como que a gente vai ser brando, vai ser pacífico com tanta dor, não é? Podemos nos perguntar isso também. Como que eu vou ser brando? Tanta dificuldade que acontece na minha vida. Então, esse espírito amigo diz, sede pacientes. A paciência também é caridade. A caridade mais difícil, qual que é? É aquela de dar um alimento para alguém mais necessitado que nós? É difícil, mas não é mais difícil. A caridade mais difícil é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Quem já não passou por isso, não é? Aquele ser que está mais próximo da gente. Por vezes é um familiar, mas às vezes é um colega que senta do teu lado. Às vezes é um vizinho de porta. Às vezes é alguém muito próximo, ou alguém que a gente considerava ou considera muito. E nos causa algum sofrimento e a gente cambaleia, né? Mas é necessário perseverar. As bênçãos, diz o benfeitor, são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Dizer, coragem. O Cristo venceu o mundo. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós possa estar sofrendo. E olha que o Cristo não tinha nada reparado. E o que dizer de nós, não é? Que ainda temos uma caminhada pela frente. Busquemos seguir os seus ensinamentos. Emmanuel também nos diz que a paciência não é conformismo. Às vezes a gente interpreta, né? A pessoa é paciente demais. Mas não é ser conformista. É reconhecimento das dificuldades. Isso é dificuldade. Mas ter a disposição de afastar aquela dificuldade sem uma atitude extremista. Nem deserção da esfera de luta. Nem suicídio. E nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Seja como sejam os entraves e as provações, diz o amigo benfeitor, a paciência descobre o sistema de removê-los. Não nos referimos à complacência, à submissão culposa. Reportamos a compreensão que identifica a situação infeliz e articula os meios para solucioná-la sem alardear. Não é? Paciência, no fundo, é ser resignado frente às injúrias desferidas contra nós. E quando os ataques dirigidos contra o interesse de todos, ter a perseverança tranquila. Obedecer, queridos irmãos, não é negar a sua própria vontade, não é sair cegamente cumprindo aquilo que nos dizem para que nós cumpramos, mas
cooperar com algo maior, com aquilo que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Isso é obedecer a uma causa maior, ter uma postura interna racional, lógica, autoquestionar-se por vezes e destituir-se do sentimento de culpa também, né? Ter paciência para consigo mesmo, porque a culpa, ela petrifica. Então devemos cultivar esse sentimento de culpa e sim trabalhar, né? Falando da obediência e da resignação, aquele indivíduo nunca diz não, está sempre tentando agradar aos outros, ele acomete-se de ser taxado de hipócrita muitas vezes. A importância de vencer essas dificuldades e não colocar obstáculos à razão, é permitir que seja algo conveniente e útil, permitir que algo seja, permitir que ele se eleve, né? A situação seja acima daquele nosso entendimento limitado. E resignação é não colocar obstáculos ao coração, permitir que o nosso sentimento, que o sentimento humanitário fale mais alto, para que a gente possa também prosseguir e ajudar. Não é? Caibá Schutel ensina que também devemos ter cuidado para não interpretarmos a resignação com a indiferença. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida, aquilo que eu não posso mudar. Ser resignado naquelas situações que eu não posso mudar. É crer em Deus, é crer na sua justiça, é não se revoltar, mas não confundir a resignação com a indiferença. Eu não vou me envolver com essa situação, não quero me envolver com isso, não tenho nada a ver com isso. Estou vendo a pessoa se machucar e não me conheço. Passo, não ajudo. Isso é indiferença, não é resignação. Ela tem que sofrer mesmo porque ela não foi uma boa pessoa. Olha o julgador aí, né? O juiz das causas injustas. Então, isso é indiferença, isso não é resignação. Ter o cuidado para que não nos tornemos também alheios ao sofrimento do outro. Não vou me envolver para não me incomodar, não é isso. E dentro deste tema também, do capítulo 9, vem nos falar sobre a cólera. O espírito Hahnemann, que é o pai da homeopatia, nos diz assim: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como também não dá aos outros vícios. Todas as virtudes, mas também todos os vícios, são inerentes de onde? São inerentes do espírito e não do corpo físico. Não adianta nós maltratar o nosso corpo físico, como alguns irmãos ainda fazem em algumas regiões, não é? Tentando lapidar-se, não. É ao espírito que nós temos que ser forte, ser rígido, não com o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é o nosso veículo de transporte, né? É ele que nos dá as condições de estar aqui na Terra, esse grande infiltrador que nos ajuda a depurarmos. Os vícios são dependências vigorosas. E Hahnemann faz essa comparação com vícios, que é essa maneira frequente, às vezes, que temos de nos comportarmos, né? Na questão 133 do Livro dos Espíritos, os benfeitores amigos nos dizem que todos nós, todos, fomos criados simples e fomos criados ignorantes. E que todas as dificuldades da vida, elas são a consequência das imperfeições de quem? Do nosso espírito. Então não adianta nós encolerizarmos, às vezes, por situações, por acharmos que alguém é mais privilegiado que nós. Todos fomos criados simples e ignorantes. A velocidade da nossa evolução depende de nós. Depende de cada um de nós, sempre, né? Sempre de cada um de nós. O que muitas vezes nós chamamos de razão, né? E que nos causa aquelas crises de cólera, não é poucas vezes o nosso orgulho disfarçado. Eu estou com a razão, muitas vezes é o nosso orgulho ferido ali que está agindo, né? E aí Chico Xavier nos dá aquela fórmula que já foi dita aqui algumas vezes. Enche a boca d'água e fica com a boca com a água sem engolir, até passar aquela crise. E não poucas vezes nós vamos se dar conta que quem estava sem a razão era nós mesmos. Sabe, o outro estava com a razão. Mas se nós não tivéssemos ter dado esta pausa,
podíamos ter cometido aí uma injustiça, né? Agindo, quem já não alterou a sua voz para com o outro, né? Ah, eu não sou colérico. Quem não alterou a voz para com o outro? Quem já não agrediu assim com alguma palavra um pouco mais áspera? Por vezes, pudera, falo por mim, já ter acontecido essa situação. E aí vem a nossa consciência e vem nos cobrando, né? Mas tu não estudou isso? Mas tu já não aprendeu ainda essa lição? Por que tu está agindo assim? Então fica para a nossa reflexão. O espírito de Hamed nos diz que vício não é apenas o consumo de tóxicos. Às vezes a gente acha que é, né? Aquele viciado, como a gente diz, né? Aquele irmãozinho que ainda faz uso de tóxicos. Mas o espírito nos esclarece. Vício é atitude mental que nos leva compulsoriamente, que às vezes acaba obrigando a subjugação do outro ou de algumas situações, não é? Isso também é um vício, né? Aquele, diz Jesus, que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E vem nos falar da necessidade de termos controle sobre as nossas emoções. E o capítulo, queridos irmãos, essa exposição, como as exposições, não inibe e não substitui a nossa leitura individual do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que devemos ter, que recomendamos, na nossa cabeceira, buscando ali as nossas conclusões, comparando aquilo que foi dito, procurando compreender de uma maneira a nosso entender, não é? Na nossa leitura silenciosa, buscando esta compreensão. Finalizando então as nossas reflexões, Emmanuel nos diz que a paz é alicerce da lei de Deus e que a paz verdadeira será sempre o fruto do esforço de cada um de nós. E baseado em O Evangelho e o Futuro, livro, uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, dizemos o seguinte: alguns povos, algumas raças, talvez ainda não tenham conhecido, embora o tenham vivido. Talvez haja alguma criatura que não tenha ouvido falar dele, mas ainda assim o sente. Quem sabe ainda reste alguém que duvide da sua existência. Ainda assim, o seu amor o envolve. Talvez restem algumas negações a seu respeito, mas nem por isso é menos amado. Aceitando ou não, conhecendo ou não, Jesus vos ama, como nenhuma outra criatura nos amou, nem mesmo nós mesmos. Se a dor por vezes nos visita, Ele é o medicamento que nos bate à porta. Se a saudade insiste em nos fazer companhia pela ausência do ser querido, é para que saibamos uma vez mais que a vida é transcendental. Se não vemos a luz no fim do túnel, quem sabe talvez nós estejamos com os olhos fechados. Se duvidamos do amor de Deus, é porque ainda não o conhecemos. Se temos dúvida qual é o caminho que nós devemos seguir, só tem um: Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A própria pandemia nos ensina, dentre vários ensinamentos, o uso da máscara, falar menos, ouvir mais. Fiquemos em paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção.